bom trabalho para vocês, bom começo de semana. E a paz do Senhor para quem é evangélico. E vou iniciar com vocês esse vídeo com a oração do Pai Nosso. E vou orar com vocês o Salmo 23. Vou orar 2 orações, tá bom? Por quê? Porque são orações de começo de semana. A oração do Pai Nosso pra gente orar todo santo dia, né? Deixa eu só ali para me acender novamente. Vou ligar só mais uma vez, pronto, porque meu fogão dá erro. Aí tudo que ele dá erro, né? Aí eu tenho que ficar lá ligando, né? Então, é só minha água de beber, que eu consumo ela pra mim beber. Bora pra cá? Olha, vou iniciar esse vídeo como eu falei pra vocês, com a oração. Bora orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa nós cair em tentação, mas livra-nós do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, eu coloco cada uma dessas pessoas que se inscreveram no meu canal nas tuas mãos, Pai. Protege, guarda o livro, transforma a vida dessas pessoas. E também para essas pessoas que visualizam, Pai, a mesma coisa. Traz elas para a tua casa, transforma, livra e liberta da proteção, Pai, por cada um que visualiza os meus vídeos. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerrei com vocês, né? Essa oração. Vou para a próxima. Vocês me desculpem porque tem que deixar ela ferver bastante, né? Pra poder, né? Ela esfriar quando tiver frio, beber, né? Ó. Glória a Deus. Vou soltar um versículo da Santa Escritura para nós. A Bíblia está fechada, vou pedir para o Senhor falar conosco, né? O Senhor fale conosco na Santa Escritura. O versículo que vem é o que eu vou soltar para mim e para vocês no dia de hoje, tá bom? Vou para cá, ó. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Hebreu 10, esse versículo eu já li, mas bora ler novamente, né? Eu já li. Vocês viram que a porta estava fechada, a Bíblia estava fechada e eu fiz o quê? Eu abri a Bíblia, foi Hebreu 12 e o versículo o quê? O versículo 10, que eu vou soltar para mim e para ti. Glória a Deus, pronto. Porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aqui está falando sobre o quê? Sobre pessoas que o Senhor levanta para nos corrigir, para nos chamar à santidade. Porque nós só vamos ver ao Senhor se nós tivermos santidade. Se nós tivermos união um para com os outros, nós tivermos santidade. Sem santidade é impossível as pessoas verem a Deus. É o que o Senhor está falando nesse versículo. Porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiu. Então, o Senhor levantou pessoas para o quê? Para pregar a palavra de Deus abertamente, para nos corrigir. Entendeu? Por que o Senhor faz isso? Porque nós estamos com falhas. Se as pessoas não estivessem com falhas, o Senhor não nos corrigia, entendeu? Como bem lhe parecia, mas
este para nosso proveito, para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. Você está vendo? Nós só participamos da santidade se nós nos corrigirmos. Se nós aceitamos correção, qual é essa correção que nós vamos aceitar? As Santas Escrituras. Se Jesus nos ensina a se santificar, nós temos que se santificar. Nós só entramos no céu se nós se santificarmos. Sem santificação, não entra no céu não. E bora pra cá. Esse foi o versículo para mim e para vocês no dia de hoje. Jesus falando conosco abertamente. Vocês viram que a Bíblia estava fechada, eu abri, o Senhor falou comigo e falou com vocês, né? Então, Hebreu 12 e versículo 10, que foi o nosso dia de hoje, né? Agora eu vou o quê? Vou ler com vocês a outra oração, tá bom? Foi quase em cima. Pronto, foi em cima agora. Ó. Essa é uma oração. Vocês podem deixar ela orando no telefone de vocês, entendeu? Quando for dormir, quando for acordar. Só vou sortear um versículo porque fala de morte, né? Então deixa ele de lá. Vou pra cá para os outros. Porque o Senhor disse, nós temos que ver as palavras que saem da nossa boca. Pois então, vou deixar ele quietinho, o versículo 4, né? Ó. Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Você tá vendo? Esses versículos aqui são muito maravilhosos pra gente o quê? Escutar. Ó. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o que vai acontecer. O que? Nós dando lugar ao Senhor. Todo dia nós habitamos na casa do Senhor para procurar o quê? Para procurar o Espírito Santo, né? Não é que ele não esteja conosco, não é que quando nós dobramos o joelho ele não esteja presente, ele está. Mas o que é união com nossos irmãos, entendeu? E também muito bom pregar a palavra de Deus, né? Encerrei. Sigo o versículo para vocês, só tirei um, tá bom? Posso ler da onde tem um pontinho, que é o versículo 4, da onde tem um pontinho. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque muitas pessoas passam por esse vale que eu não vou falar ele para vocês, então deixa ele lá de lado, né? Pronto, agora eu vou o quê? Vou iniciar. Eu já soltei os sonhos para vocês, né? E eu vou fazer o que dia de hoje? Eu vou soltar Santas Escrituras para vocês. Vocês que não aceitaram Jesus, vou soltar que vocês precisam conhecer Jesus, que vocês precisam aceitar Jesus. Porque antes da gente aceitar Jesus, a gente está na vida de pecado. Tá em dois caminhos. Existem dois caminhos. Tá no caminho largo. E o Senhor convida que vocês saiam do caminho largo e voltem para o caminho estreito. Pessoas para aceitar Jesus, né? E na vinha do Senhor, meu desejo é orar. E ocupado eu quero estar. Vou ler sobre vocês aceitarem Jesus, ó. Vou ler primeiro no caminho que as pessoas andam. No caminho que as pessoas andam, todas as pessoas andam nesse caminho. Tem até pessoas crentes que aceitaram Jesus, mas ainda não conseguiu sair desse caminho. Ainda está preso em laços do inimigo nesse caminho. Preste atenção. Vou ler em... Ixi, glória a Deus, foi mesmo em cima. Só passei uma folha, vocês viram? Mas até aqui a quantidade de folha foi praticamente em cima, ó.
Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. As pessoas, antes de aceitar Jesus, a pessoa está nesse caminho. Eu vou ler para vocês, ó. Entrai pela porta estreita. O Senhor rápido chama logo vocês, que vocês sabem esse caminho, ó. Eu vou sentar, se vocês aceitam, né? Porque eu fico mais alta, né? Porque eu sou baixinha, né? Eu fico um pouquinho mais alta. Ó, a primeira coisa que o Senhor nos fala nesse caminho, que a gente está no caminho da perdição. E Ele convida nós para sair desse caminho e entrar para o caminho direito, que é o caminho do Senhor. Ó, entrai pela porta estreita. Tá vendo que ele faz logo um convite a todos nós, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas estão caminhando nesse caminho, entendeu? Tem pessoas que aceitaram Jesus, ainda estão com o pé nesse caminho, ainda não se desprenderam de tudo. Porque quando a gente aceita Jesus, para você ser liberto desse caminho, você tem que fazer o que eu vou ler para você nas suas escrituras, ó. Para o caminho estreito, que é Jesus, ó. Porque, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Tá vendo? O caminho para a vida eterna, para viver em paz, ele é estreito. E a porta também. Apertado, o caminho é apertado, né? Ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Agora eu vou falar para vocês sobre esse sonho, né? Eu sonhei que eu tava assim, como se fosse em cima de um bocado de nuvem. Eu sei como tava, eu tava em cima de um bocado de nuvem. E eu tava no meu espécie flutuando. E eu chegava numa portinha bem estreitinha. Lá dentro tinha um banco, como esses bancos da igreja católica. E tava cheio. Faltava só espaço para 2 ou 3 pessoas. E essas 2 ou 3 pessoas, elas chegavam e se sentavam. Chegou primeiro uma pessoa, aí olhou lá no livro, tinha um livro, o anjo estava com o livro na mão, ele olhou, aí viu que estava com o nome escrito, ele pegou, entrou e ela se sentou lá dentro. Essa pessoa era um homem, ele se sentou lá dentro. Ele estava todo de branco, todo vestido de branco. Chegou outra pessoa. Ele também, né? Glória a Deus. Essa pessoa também chegou. Era dois. Era com um casal. Chegou esses 2 casal, acho que era casal, vocês querem um homem e uma mulher. Eles estavam com as vestes toda branquinha também. O anjo olhou no caderno, né? No caderno, no livro, olhou, viu que estava e mandou ele sentar. Aí ele se sentou e ficou completo esse banco. Não tinha mais espaço para as pessoas sentar, não, entendeu? E algo também que eu vou dizer a vocês. No outro lado, essa porta tinha um lado que as pessoas estavam sentadas nas cadeiras, tudo de branco. No outro lado era um canto todo escuro. Então, que muitas pessoas vão justamente para esse canto quando estão dentro da casa do Senhor com desobediência, né? E sem estar escrito com o nome no livro da vida, né? Foi o que eu entendi desse sonho. Já soltei até para vocês, ó. Agora eu vou ler para vocês o quê? Sobre as pessoas precisar aceitar Jesus, confessar Jesus como suficiente e salvador da vida de vocês, ó. Mas quem me... E digo vós, Lucas 12, versículo 8, versículo 9. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vocês confessarem ao Senhor. Se confessarem ao Senhor. Deus vai confessar, o Filho do Homem vai confessar vocês perante os anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Porque as pessoas não querem aceitar Jesus agora, não. Quando tu comparecer perante o Senhor, tu também vai ser negado. Saiu da terra, chegou perante o Senhor, vai ser negado. Não, seu nome, como esse mesmo sonho que eu soltei pra vocês, que eu vi o anjo, né, com um livro, pegando o nome das pessoas que estavam subindo, entendeu? Comparecia lá. Os que estavam escritos ia sentar no banco, os que não estavam escritos ia lá para o outro lado, que era todo escuro, igualmente era um abismo. Pra lá, né?
mas a partir eu tô falando com vocês abertamente, né? Então. João 14, o versículo 6, o Senhor diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se vocês não estão com o nome escrito no livro da vida, não entra no reino do céu. Porque tem um anjo do Senhor lá, então. Para o quê? Com o livro, vendo que as pessoas estão escritas com o nome no livro da vida. Por isso que eu digo a vocês: aceita Jesus, procura um tempo evangélico que aceita Jesus. A noiva do Senhor Jesus está perante a vocês, chamando vocês para vocês aceitarem Jesus. Vocês precisam confessar o Senhor com a boca. Eu vou ler para vocês também sobre isso. Romanos 10, para vocês confessarem o Senhor com a boca. Está escrito, vou soltar para vocês. Ó, Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10. A gente confessar o Senhor com a boca. Lá também eu li para vocês, ó. A saber, se com o teu coração confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu crê que Jesus ressuscitou do mundo dos mortos, né? Que Deus ressuscitou do mundo dos mortos, será salvo. E aqui, ó. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, tem que confessar Ele aqui na face da terra. Versículo 10. E em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Versículo 10. Escolhe o restante do versículo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Com os nossos pensamentos, nós crê que nós aceitamos Jesus para a justiça. E com a nossa boca, nós fazemos a confissão para a salvação, para nós ter salvação. Nós só tem salvação se nós confessar o Senhor como suficiente salvador da nossa vida, entendeu? Entreguei para vocês sobre isso. E sobre as pessoas está escrito com o nome no livro da vida, vou soltar para vocês agora. Em Apocalipse, falando justamente sobre isso. Foi mesmo em cima. Por isso que eu digo a vocês: confessa Jesus como suficiente salvador da vida de vocês, não perde tempo. Por quê? Porque a pessoa está nesse caminho lá. Para vocês terem salvação da alma de vocês precisam o quê? Da alma e do corpo. Porque no arrebatamento o Senhor vai levar essas pessoas. Então, para ter salvação, precisa confessar, como eu li para vocês. E para vocês colocar o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, como eu vou ler para vocês agora, vocês precisam confessar o Senhor como suficiente salvador da vida de vocês. Só assim vocês colocam o nome escrito no livro da vida, entendeu? Ó. E adoraram na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos. Então, você está dizendo que nessa primeira parte do versículo, você está dizendo que essas pessoas que não aceitaram Jesus como suficiente salvador da vida de vocês vão adorar a besta agora, que vai se levantar agora. Todos vocês vão se render a ela. Por quê? Porque não estão escritos com o nome no livro da vida, não se renderam ao Senhor. E o inimigo vai vir com fúria, né? Ó. Escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem foi que morreu na cruz do Calvário como o Cordeiro Imaculado? Nele foi Jesus. Pois então, não está escrito com o nome no livro dele, entendeu? Ó. Que foi morto desde a fundação do mundo. Entreguei para vocês, né? Então, agora eu vou entregar para vocês essas pessoas que não estão escritas com o nome no livro da vida, qual são as sentenças dessas pessoas. Ah, porque eu gosto de explicar. Vocês não vão ficar desse enganado, não. Só se vocês mesmo quiserem. Entendeu? Porque o meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus maravilhoso, explicou tudo nas Santas Escrituras. Só vão se mesmo almejar, né? Ó, e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que não acolheram o sacrifício que Cristo fez por essas pessoas aqui na terra, elas foram lançadas no lago de fogo. Não estão escritos, como eu acabei de ler para vocês.
Eu li pra vocês aonde foi sobre o escrito no livro da vida. Deixa eu ver aqui. Foi 13. Tá aqui, ó. Apocalipse 13 e o versículo que? O versículo 8 que eu li pra vocês. Sobre o que? O nome escrito no livro da vida. Entendeu? E sobre o que? Apocalipse 20, versículo 15, escrito que essas pessoas, para onde que essas pessoas que não foi achado escrito no livro da vida, para onde que elas vão. Por isso que eu gosto de a noiva do Senhor Jesus Cristo, que Jesus me pediu em casamento, a noiva do Senhor Jesus. Gosto de explicar as coisas a vocês abertamente, para que vocês não sejam enganados, de maneira nenhuma. Entendeu? E entreguei para vocês. Agora embora para o quê? Para os sonhos. Já soltei um, vou soltar o próximo para vocês. Esse sonho que eu soltei sobre essa porta, né? Justamente sobre esse versículo que eu acabei de soltar para você. E João 3. Aceitou Jesus em João 3, mas vocês precisam ser transformados pela palavra do Senhor. Tudo que está escrito precisa colocar em prática, porque se não colocar em prática e pela doutrina dos homens, vocês o quê? Muitas pessoas que estão dentro dos templos vão ser deixadas para trás. 5 templos do Senhor vai ser deixado para trás, porque por desobediência, por querer gostar das doutrinas dos homens, só o que lhe convém, mas não procura a santidade. Os anos 80, para você ver a diferença dos evangélicos, dos pentecostais, dos anos 80 para os anos de hoje, vocês estão vendo diferença? Do tempo de 80 para o tempo de hoje, vocês estão vendo diferença? Eu estou vendo uma diferença absurda. Tanto nos pastores, como também nas ovelhas do Senhor. Então, não estão mais chamando o povo à santidade. Olha como é que tem crente, tem pessoas evangélicas, mulheres que vão para a casa do Senhor com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, mais do que de calça, para você ver a diferença do evangelho dos anos 80 para os anos agora, que eram anos 80, o ano do tempo da minha mãe. Eles eram completamente diferentes. E olha, tinham um respeito medonho pelo Senhor. Hoje em dia os cristãos não têm mais respeito pelo Senhor, não. Muito pelo contrário, tem pessoas que estão dentro da porta da igreja dizendo assim: ah, faz tempo que o Senhor falou que vinha, ainda não veio. Então, quantas oportunidades o Senhor nos deu para as pessoas aceitarem Jesus? Daquele tempo que o Senhor sempre promete vir, sim, prometeu vir, mas não chegou a hora e o dia dele vir, não. Quando chegar a hora e o dia, ele se manifesta. Tanto faz essas pessoas estar consertadas como não, o Senhor vai vir, vai levar. Os cinco templos dele prudente que dá respeito e considera o Senhor. E os que não consideram vão ser deixados para trás. O Senhor vai vir, vai fechar a porta. Como eu vou soltar esse sonho para vocês agora, entendeu? Será que foi por falta de... Será que foi por falta de ensinamento? Foi não, porque tá aqui a palavra dele. Por isso que Jesus diz, João 5 e o versículo 39, examinai as escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é que eu vou conhecer o meu Senhor? Se eu não ler essas escrituras, como tá aí o povo católico? Recebe doutrina dos homens, mas pisa por cima do que tá escrito, tá entendendo? São o quê? É só seguindo, sem nem saber para onde que estão indo. Então, como é que eu vou caminhar no canto sem saber para onde que eu estou indo? Primeiro eu vou ler o autor do livro, que é chamado Jesus. O Jesus sempre apareceu para os autores desses livros que foi escrito, e eles escreveram. Eu prestei atenção. Daniel, Jesus apareceu para Daniel e Daniel escreveu esse livro. Qual foi o outro que Jesus apareceu? Também. No Novo Testamento, nos Velhos Testamentos, eu estava vendo também que eles tiveram visão com o Senhor. Várias pessoas que escreveram esses livros tiveram visão com o Senhor. Visão mesmo, o Senhor se comunicou com eles, entendeu? Como Ezequiel, ele viu também o Senhor falou com ele, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, o autor desse livro não é o ser humano, é o próprio Deus, entendeu? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor... Deus se fez verbo, pegou a nossa carne e habitou entre nós. Está muito explicado, entendeu? E agora ele já vem pela segunda vez. O nosso Deus vem pela segunda vez, que é o Messias sobre essa terra. Para o quê? Para o povo de Israel, para todo 5 templos dele prudente, que ainda espera o Senhor com paciência e prudência, né? E caminhando no caminho do Senhor. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. E eu olhava para o céu. Quando eu olhava para o céu, eu vi o rostinho do Senhor em formato de nuvem. Ele veio, entrou na minha casa. Ele foi lá para o meu portão do meu quintal, que tem um portãozinho estreito. Ele fechou o meu portão com cimento e tijolo.
E o meu portão estava aberto antes dele fechar. E tinha um homem lá do lado de fora. Entendeu? E o Senhor veio, entrou, fechou esse portão com cimento de tijolo. Quem estava do lado de fora ficou do lado de fora. Entendeu? Quem estava do lado de dentro, pronto, tá amarra o Senhor. Olha, vigiai o caminho de vocês. Vou ler sobre isso agora. A respeito do que? A respeito do sonho. Vou ler aqui pra vocês, ó. Na garganta, vou pra cá, ó. E tendo elas ido comprá-lo, essa parábola que é da vinda do Senhor, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Vou ler só sobre a porta, né, ó. Vou ler o versículo 10 e o versículo 11, que dá a pessoa que ficou lá do lado de fora, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e a que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Os 5 tempos estão preparados para ir com o Senhor vai levar. E aquele homem que ficou do lado de fora, são essas daqui que ficaram do lado de fora, ó. E depois chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. Você está vendo? Depois do Senhor levar as 5 virgens que estavam preparadas, os outros 5 templos dele, os outros 5 templos dele louco vão chegar para ele. Senhor, Senhor, abre nós a porta. E o que é que vai escutar do Senhor? Vou ler para vocês, ó. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. É o que vão escutar do Senhor. Por quê, Mary? Porque não quis escutar o que estava escrito, não quis se santificar, não quis obedecer. Porque aqui é só colocar em prática. É a vontade do Senhor, pois então eu tenho que colocar ela em prática. Se eu não colocar em prática, não adianta de nada. Como tá aí, os padres conhecem as Santas Escrituras. Os padres conhecem de Gênesis e Apocalipse. Eles contam os 10 mandamentos, não contam porque dentro do tempo católico tem que idolatria. Por isso que eu digo, o que adianta conhecer e não botar em prática? Tem pastores que conhecem as Santas Escrituras. Tem pastores que o quê? Não pode ter dois senhor. Dois senhor o quê? O Deus ou o dinheiro. Tem uns que são o quê? Mais o dinheiro do que o Senhor. Como assim, Mary? Porque eu sei que tu também é evangélica, assim, com certeza. Nós não podemos deixar de o quê? De fazer todas as vantagens do Senhor. O dízimo, a oferta é certa nós dá porque o Senhor nos manda. Mas o que? Em primeiro lugar, o Senhor diz que está o quê? Amor. Amor, amor pelas almas que estão na igreja. Amor e justiça. Chama elas o quê? Quando fala em justiça, fala o quê? Na doutrina. Não pode abrir mão da doutrina. Porque sem doutrina elas podem ir para o abismo. Por isso que o Senhor fala abertamente nas Santas Escrituras, entendeu? Justiça e amor. Sem amor, eu não consigo chamar aquelas pessoas para o que? Para o meu pai me ama, minha mãe me ama, por isso que meu pai briga comigo, me dá conselho, me chama para... Não estou falando agora, né, que meu pai e minha mãe já não estão na terra. Estou dizendo, quando meu pai e a minha mãe me brigavam, me dava carão, me dava conselho, porque eles me amam. Do mesmo jeito, a palavra do Senhor, ela nos confronta. Por que Jesus nos confronta na palavra dele? Porque ele nos ama. Nos ama. Se ele não nos amasse, ele não confrontasse o nosso pecado. Ele veio o quê? Justamente para confrontar o pecado. É isso que eu tenho para dizer para você. Encerrei sobre esse sonho, né? E vou ler também com vocês sobre o quê? Porque o Senhor fechou essa porta e tem um poço na minha casa. O Senhor fechou também esse poço. Vocês veem que o Senhor deu água à samaritana lá no poço. Água da vida, no poço de Jacó. O Senhor sentou lá na beiradinha do poço, né? E deu água da vida a ela. A palavra de Deus que é justamente o que eu vou soltar para vocês, referente a esse sonho. Glória a Deus, aleluia. E vai ser em Apocalipse, na última folha de Apocalipse. Por quê? Porque está escrito. E eu vou soltar para vocês sobre esse meu poço, ó. E sobre Jesus não deu água a samaritana? Então, a mesma coisa eu vou soltar para vocês. Está o noivo, Jesus Cristo de Nazaré, dando a água da vida a vocês, e a noiva do Senhor Jesus Cristo, que Jesus me pediu em casamento. Eu já soltar esse sonho para vocês, ó. E o Espírito e a esposa diz: vem. Quem que tá com vocês? O Espírito e a esposa diz: vem. Tá vendo? É os dois. Tanto Jesus Cristo
como a noiva do Senhor, que Jesus me pediu em casamento. Estou aqui perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento, o tempo católico, o tempo evangélico. Conceito mesmo, entendeu? Ó. E o Espírito e a esposa diz vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Você está vendo? Está o Espírito e a esposa dando água da vida a vocês. Eu acabei de falar para vocês. Sobre o quê? Agora eu vou soltar o sonho referente. O que eu falo para vocês, que eu sou a noiva do Senhor Jesus. Ó, Jesus apareceu para mim em sonho. Eu vou soltar esse sonho do início, porque eu solto esse sonho, mas não solto ele do jeito, assim, nas igrejas eu solto ele, que eu sou a noiva do Senhor, que Jesus apareceu para mim com as vestes todas resplandecentes. Foi no momento que o Senhor me pediu em casamento, foi no momento que eu disse um sim. Mas vou soltar esse sonho do início para vocês. Ó. Eu sonhei que eu estava numa casa, estava eu e a minha irmã estava fazendo água, e Jesus estava nas redes sociais pregando o Evangelho. Cujo eu vou soltar esse versículo referente eu e ele, que nós estamos nas redes sociais pregando o Evangelho para vocês, dando a água da vida. E ele chegou para mim e ele disse assim, nós pregando o Evangelho, né? Aí nós paramos. Ele ficou de frente para mim, eu de frente para ele desapareceu. Ele abaixou para pegar e desapareceu. Quando ele voltou todo de branco resplandecente. Ele chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E ele só esperou e dizer o Senhor. Eu disse sim, ele desapareceu da minha frente. Aí o que foi que o Senhor fez? O Senhor me pediu em casamento. E eu disse um sim para o Senhor. Então, tem muitas pessoas que não creem em visões, não creem em... Que o Senhor sempre falou com as pessoas assim, eu sempre criei, sempre acreditei, sempre vou crer no Senhor. Jamais ninguém vai me pôr a dúvida das coisas do meu Senhor, né? E principalmente porque ele apareceu para mim só e porque também está escrito, ó. E o Espírito e a esposa diz vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata. E quem ouve, diga vem. Tu que está escutando a palavra do Senhor, diz vem Senhor. Mas antes disso, te conserta com o Senhor, aceita Jesus. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Encerrei para vocês aqui. Tá o Consolador dando a água da vida a vocês e tá a noiva do Senhor. Como está escrito nesse versículo aqui, né? Sobre o pedido que o Senhor me fez também, agora eu vou soltar para vocês. Aquele versículo que eu soltei lá foi sobre o quê? A noiva do Senhor e o Espírito Santo. Agora, sobre esse versículo aqui que eu vou soltar, é sobre o quê? Sobre eu estar me preparando para o Senhor vir buscar a noiva dele, vir buscar o templo do Senhor. Tenho que pregar o Evangelho. Ó. Regozijamos nós, alegramos nós e demos-lhe glória, porque vindas são as boldas do Cordeiro. Casamento do Senhor, bolda é o casamento do Senhor. E já a sua esposa se aprontou. Vocês estão vendo? Sou eu que tenho que me aprontar? Claro que não, porque o Senhor tem os seus convidados. Como é que vai ter um casamento e não tem convidado? Tem os convidados do Senhor, que são os 5 templos do Senhor prudente, como eu explico para vocês no sonho. Ó, como eu explico para vocês que está escrito essas escrituras, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, do mesmo jeito que o Senhor apareceu para mim. E do mesmo jeito eu estou me vestindo. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, é o que o Senhor está falando aqui, né? O linho fino é a justiça dos santos. É o que é? Nós pregar o Evangelho. Todos nós devemos se vestir de quê? Com as nossas vestes resplandecentes. Não é... Aqui está falando que quando o Senhor apareceu para mim, as vestes dele eram resplandecente mesmo assim, um brilho medonho, igualmente brilho de luz. Os dos irmãos dos convidados, já prestei atenção que era diferente. É branco, sim, é branco, mas é completamente diferente. Do sonho que eu soltei para vocês, elas são branquinhas, mas elas não são como do Senhor Jesus, não. É completamente diferente o branco deles, entendeu?
É porque eu gosto de explicar as coisas a vocês. E entreguei pra vocês. Agora eu vou entregar pra vocês sobre o que também? Ó, o sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado. Outro sinal, o sinal do profeta Jonas. Para a geração que Jesus estava, Jesus deu o sinal do profeta Jonas de que? De arrependimento. Aquele povo se arrependeu e não pereceram. Jesus deu o sinal para aquele tempo, para aquela geração que Jesus estava. Para nossa geração, o sinal é o Senhor, que está escrito aqui, eu vou ler para vocês, ó. Por quanto assim como Jonas foi o sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Você está vendo que para aquele tempo o sinal foi Jonas, que Jesus estava. Mas para a nossa geração, o sinal é Jesus. Está aqui, eu acabei de ler para vocês. Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Para a nossa geração, o sinal é Jesus. Se vocês creem e acreditar em tudo que ele fez e ainda continua fazendo, procurando a salvação das nossas almas, então, vocês serão salvos. Ó. E aqui, vou ler o versículo 30, que é referente ao quê? Referente à Rainha do Sul, que está perante a vocês, que Jesus me levantou no juízo, que foi no livro do Apocalipse, para chamar o povo ao arrependimento. Eu não fui levantada para chamar o povo para que as pessoas permaneçam do jeito que está, não, para arrependimento mesmo, tanto o ímpio como o povo evangélico, como o povo católico. Foi para isso que o Senhor me levantou, ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará. Você está vendo? Eu me levantei, foi para o quê? Para chamar o povo ao arrependimento. O ímpio, o evangélico e o católico. Está aqui. Quem foi que levantou? Foi Jesus que levantou. Está aqui, ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Vou repetir. Vou ler agora. Pois até do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. O que é que o Senhor está dizendo o quê? Que levantou a Rainha do Sul no juízo, que é no livro do Apocalipse, no nosso tempo que nós estamos vivendo. E o Senhor fez o quê? E as condenará. Então, ela se levantou para o que chamou o povo ao arrependimento, para que vocês, por isso que eu sempre leio as passagens de quê? Para que vocês não vá para o quê? Onde Jesus deixou escrito, para o abismo. Cantos de quê? Canto de tormento. Lá na parábola das boldas tem escrito canto de tormento. Lá no juízo, sinal do juízo sobre toda a terra, tem também falando das mesmas coisas. Por que eu leio sempre essas passagens? Porque está escrito sobre mim assim, e é o que eu tenho que cumprir, chamando o povo mesmo ao arrependimento, entendeu? Foi assim que Jesus fez e é assim que tem que fazer, ó. Esses homens de Nevi, eles se levantaram também no juízo. Está aqui escrito, saiu da boca de Jesus, ó. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará. Esses homens já se levantaram e estão chamando o povo ao arrependimento, estão fazendo a obra do Senhor conforme está escrito, entendeu? Essas pessoas são o quê? São pessoas que vieram, que o Senhor levantou elas para fazer a obra do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Seja um, entendeu? E as condenará. E pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Então, por isso que eu digo a vocês, seja um desses homens que Jesus levantou
no juízo. Esses homens estão sendo levantados no juízo para chamar o povo ao arrependimento. Dá para vocês entenderem esse versículo, entendeu? Vocês que são o quê? Que levam a obra do Senhor, que vocês sejam um desses, entendeu? Em nome do Senhor. Para chamar o quê? O povo ao arrependimento. Os de dentro da casa do Senhor, os que estão fora, entendeu? Porque o povo está acostumado do jeito, o povo voltar à essência do evangelho que o Senhor pregou, aí vocês vão ver o que é evangelho. Mas entreguei para vocês sobre essa parte, sobre esse sonho. Agora eu vou para o próximo sonho com vocês e vou encerrar esse vídeo, tá bom? Olha, eu sonhei que eu ia na rua. Quando eu cheguei na rua, no final dessa rua, né? Eu sei que eu estava andando na rua. Quando eu cheguei no final dessa rua, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi assim o sol desapareceu e teve um grande barulho no céu. E na hora que teve esse barulho, nevou. Da minha frente para frente, a minha cidade, ela nevou toda. Ela nevou, que ela pedrou. E para trás de mim ficou normal. E olha que para trás de mim tem um cemitério, ficou tudo normal. Quando eu cheguei na minha casa, eu olhei, eu falei com meu filho mais vezes assim, de onde Jesus está voltando. Ele disse assim, mãe, vou me preparar que eu vou com ele. E eu falei com meu filho mais novo, desde Jesus está voltando. Meu filho mais novo disse assim, não. E ele estava com o celular nas mãos, ele. Na hora que ele disse não para o Senhor. E no momento que aconteceu isso, eu olhei para minha frente. Quando eu olhei para minha frente, eu vi um portal redondo, Jesus mesmo no meio do portal. Quando eu tirei os olhos, apareceu um anjo, levou meu filho mais velho. Apareceu outro e me levou e me colocou na frente do Senhor. Quando me colocou na frente do Senhor, eu dei 3 beijos no Senhor. No último ele disse assim, chega. Aí ele me levou para uma mesinha. E foi colocado uma bandeja e um garfo e 3 colheres. E em cima, eu não sei se foi eu ou se foi ele, né? Coloquei mais um garfo e mais outras colheres. Mais muitas colheres, mas era muita mesmo, entendeu? E na hora que aconteceu isso, glória a Deus, na hora que aconteceu isso, eu tava com... Eu tenho uma aliança com o Senhor, que o Senhor me pediu em casamento. Essa mão que eu tava com... Que eu tenho um anel, que eu tenho uma aliança que eu tenho com o Senhor, eu coloquei essa mão para trás de mim, na frente de Jesus. Aí, antes de eu me acordar, eu tinha me sentado na cama, tinha conversado com meu filho mais velho da transformação do meu corpo, no momento que eu fui arrebatada da terra, né? Então foi uma transformação maravilhosa. E na hora que eu fiz isso, que eu ocultei a minha aliança perante ele, coloquei assim para trás de mim, então, eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu entendi que o Senhor estava dizendo que eu estava ocultando o que ele me pediu em casamento. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que eu sou a noiva do Senhor. Jesus me pediu em casamento. Por isso que eu até gosto mais de falar que Jesus apareceu para mim com as vestes toda resplandecente e me pediu em casamento. Porque foi isso que aconteceu e eu disse um sim para o Senhor. E por isso que eu sempre falo para vocês que a noiva do Senhor está perante a vocês. E é o que eu tenho para soltar para vocês sobre isso. Então, o que é que o Senhor quer dizer nesse sonho? Você está dizendo que o Senhor vai vir, vai levar as pessoas mais velhas de dentro do templo e as mais novas vão ser deixadas para trás. Por quê? Porque não quiseram nada com o Senhor. Ignoraram a vontade de Deus. Ignoraram a vontade do Senhor, entendeu? Mas a minha parte eu estou fazendo com vocês. Eu não estou com falha com vocês, entendeu? Estou abrindo a boca mesmo, estou dizendo que eu sou a noiva do Senhor Jesus Cristo, que Jesus me pediu em casamento. Estou falando também para vocês que Jesus vai vir, vai levar os mais velhos dentro do templo, os mais novos vão ficar, porque por causa das redes sociais eu vi o telefone na mão do meu filho. Então, essas pessoas mais novas vão ficar dentro do templo e vão ser deixadas para trás por causa do interesse delas demais só nas redes sociais, sem se preocupar no foco, que é o que? A salvação. E olha que Jesus está voltando. Meu noivo está voltando para buscar sua noiva e para buscar os seus convidados, entendeu? É só você ler a parábola das 10. É só você ler a parábola das bodas do cordeiro. É só você ler a parábola das bodas do cordeiro no Apocalipse. E também você ler a parábola das bodas em Mateus. Tem ele falando dos convidados, entendeu? E ele falando das vestes de vocês. Ele falando principalmente das vestes de vocês, entendeu? Cuidado, cuida, entendeu? Cuidado. E entreguei pra vocês, né? Encerrei esse sonho, mas vou soltar no início do sonho. Pra vocês, vou soltar nas Santas Escrituras, né? E sobre o restante desse sonho, você já sabe que tá bem explicado
As passagens que eu li da Rainha do Sul, se eu sou a noiva do Senhor, se o Senhor é um rei, então, o Senhor me levantou como rainha, tá muito bem explicado lá no livro que ele deixou escrito em Lucas 11. Lá era Lucas 11 que eu tava lendo pra vocês, então. Lucas 11. Lucas 11, versículo 31, que é falando da rainha, e o versículo 32, que é falando dos homens que ele levantou, e o versículo 30, que é falando o quê? Que ele é o sinal para nossa geração. Então, a noiva do Senhor Jesus está perante a vocês, entendeu? Vou para o livro do Apocalipse para ler com vocês o quê? O que está escrito. Apocalipse 6, o versículo 12, ó. E sobre o sol, e outra coisa que eu vou falar pra você, sobre a minha cidade, ela ter nevado, o que que isso tá querendo dizer? Tá querendo dizer que a mortandade vai vir. Você sabe que quando as pessoas morrem, elas ficam geladinhas, pois então, é o que você tá dizendo, que vai vir, né? Ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Vocês sabem que tem muitas coisas que estão acontecendo na vida, antes da vinda do Senhor, mas no dia da vinda do Senhor também vai acontecer, ó. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas cairão do céu. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalado por um vento forte. Você está vendo? Tudo escrito no livro do Apocalipse. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. Você está vendo? É o que vai acontecer. Essas pessoas, é o que elas fizeram casas debaixo das rochas, para o quê? Porque elas sabem que as rochas não se abalam. Mas preste atenção, o Senhor está dizendo que os montes e as ilhas vão se mudar de canto, então, vão ser transportados, né? Então, com tudo. Preste atenção, não tem como se livrar do Senhor, não, entendeu? O que vocês devem fazer é só se reconciliar com o Senhor. É tão simples. Entendeu? Ó. Todas se esconderam nas rochas. E se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. Pessoas que fazem casa nas rochas, né? E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Eles lá escondidos, mas eles estão pedindo o quê? Pedindo a morte. Ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia? Não vai conseguir, não. Porque está escrito que no último versículo, e também aqui eles se esconderam, mas aqui no versículo 16, eles estão pedindo, estão se escondendo, estão pedindo a morte. Entendeu? Que cai, quando ele diz assim, cai sobre nós, eles estão pedindo, aclamando a morte, entendeu? Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem se livrar desse dia? Ninguém. Entendeu? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Sobre esse sonho agora que eu tive, esse sonho que eu soltei agora, né? Sobre o sol ter desaparecido, e teve um grande barulho no céu, uma explosão. Esse barulho é uma explosão muito grande, nevou a minha cidade da minha frente para frente, do final da rua, né? Para frente nevou, todo dia nevou que Pedro, então. O Senhor está dizendo o quê? Que o Senhor vai vir e com isso vai vir o quê? Uma grande então. Então vocês entenderam. A minha parte eu tenho que fazer com vocês, para que o quê? Para que vocês não sejam pegos de surpresa, entendeu? Eu tenho que falar com vocês, para que vocês estão vendo o que está acontecendo. Isso aí são o quê? Os sinais da vinda do Senhor. Mas o dia mesmo ainda está por vir, entendeu? Como é que vocês podem se livrar desse dia? Aceitando Jesus, caminhando com o Senhor, se santificando, para que vocês o quê? Sejam arrebatados pelo Senhor, antes de se cumprir isso, entendeu?
ser arrebatado pelo Senhor no dia do arrebatamento. Momentos antes de acontecer isso, entendeu? Mas a minha parte eu tô fazendo com vocês. Jesus me levantou para me chamar o povo ao arrependimento, eu tô chamando. Se Jesus disse que todos nós precisamos de se arrepender, eu vou ler para vocês aqui sobre essa passagem e vou encerrar com vocês. Ó, porque se nós não precisássemos se arrepender, Jesus não tinha vindo para morrer por nós na cruz do Calvário, pagar o alto preço que ele pagou, não, né? Ó, não vos digo, antes se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Só tá dizendo, se não haver arrependimento, vão perecer, mas o pior é perecer no pecado. Ó, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai que fosse mais culpado do que todos quanto homem habita em Jerusalém. Então, vou fazer uma comparação. Não é porque aconteceu aquilo que pereceu várias pessoas no que teve lá nesse país aí, não é porque fosse mais pecador, não é porque todos nós precisamos de se arrepender. É todos, até os que estão dentro dos tempos precisam de arrependimento, entendeu? Aí eu aceitei Jesus, eu não preciso me arrepender, não precisa sim, todos nós precisamos se arrepender. Se você meditar na oração do Pai Nosso, já é pedindo perdão ao Senhor. Se o Senhor nos ensinou nós orar ao Pai Nosso, porque nós precisamos de se arrepender. E olha que foi os discípulos que pediram. Os discípulos disseram assim, o Senhor nos ensina a nós orar. O Senhor ensinou eles a orar ao Pai Nosso. Por que o Senhor ensinou eles a orar ao Pai Nosso? Porque todos nós precisamos de se arrepender, entendeu? Todos nós. Parece que é Pedro, né? Ou é João? Ou era Pedro? Tinha um espinho na carne. Será que ele não precisava de se arrepender todo santo dia? Não precisava, por causa do espinho que tinha na carne, entendeu? Por isso que eu digo a vocês. E Jesus nos ensinou a essa oração, você vê que essa oração é pedido de perdão ao Senhor. Mas para nós ser perdoados, como está essa oração, nós precisamos perdoar primeiro nossos irmãos, entendeu? Ó. E orar pelos aqueles que nos perseguem. E também interceder por aquelas pessoas que nos odeiam, entendeu? Ó. Não vos digo. Continuando, eu li o versículo 3, li o versículo 4, vou ler o versículo 5. É a mesma coisa do versículo 3, ó. Não vos digo, antes se não vos arrependeres todos de igual modo, perecereis. Só tá dizendo. Tanto faz como tanto fez. Todos precisam se arrepender. É o que Jesus falou, né? Então, e é o que eu tô soltando pra vocês. Encerrei o vídeo justamente com essa passagem aqui. Por quê? Por causa da santidade que o Senhor nos chama. Por causa da santidade que o Senhor nos chama. Ó. Em Hebreu. Hebreu 12 e o versículo 14, ó. Segue a paz com todo e a santificação. Paz é união uns irmãos com os outros. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor está dizendo, sem união, vocês não vão ver o Senhor, não. Encerrei agora nesse versículo. Por causa de quê? Por causa da palavra que eu falei lá, arrependimento. O Senhor chamou o meu noivo maravilhoso, Jesus de Nazaré, que eu amo ele. Então, e obrigado pela minha salvação, Senhor. E não tenho vergonha. Se fosse para me aceitar Jesus milhões de vezes, eu aceitaria. Entendeu? O que ele fez por mim na cruz do Calvário. Ó. Segue a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês não procuram salvar? Vocês não procuram a cidade futura, que é a Nova Jerusalém? Precisa de se arrepender, como saiu da boca do meu noivo lá, né? Que todos precisamos de se arrepender. E é de igual modo, todos, entendeu? Ele não fez decepção de pessoas, não. Ah, fulano, ciclano, não. É todos, entendeu? Como os fariseus e os esquibras, né? Os fariseus e os saduceus, né? Então, pensam porque eles eram evangélicos, porque eles pregavam a palavra de Deus, eles pensavam que eles não precisavam de se arrepender. Todos nós, se Jesus ensinou os discípulos se arrepender na oração do Pai Nosso, quanto mais nós, entendeu?
Eu peço perdão ao meu Senhor todo santo dia, de tarde, de manhã, de noite. Na hora que eu drobo meu dia, eu coloco pedindo perdão ao Senhor. Na oração do Pai Nosso, e quando eu termino, eu reforço pedindo perdão ao Senhor. Senhor, se eu fiz alguma coisa que te desagradou, tu me perdoa. Porque pra mim eu comer o teu corpo e beber do teu sangue sem ter mancha, entendeu? Me perdoa, Senhor. Então, e procura o quê? Levar a palavra do Senhor conforme os ensinamentos do Senhor pra minha vida, ainda chamo pra vocês também, entendeu? Como eu li pra vocês. Olha, Jesus ama vocês, eu amo vocês. Fui, encerrei nessa parte. Eu amo vocês. Jesus ama vocês. Jesus deu a vida dele por você, pra te salvar do abismo. Então, retribui. É só seguir nas Santas Escrituras, que é pra isso que ele nos chama. Pra nós seguir ele nas Santas Escrituras. Fui.